Olá! Vamos dar início ao módulo 2 do curso de Avaliação e Identificação das Altas Habilidades Superdotação na Prática. Neste módulo, estudaremos o protocolo de avaliação, o primeiro passo desse protocolo, que é a coleta de dados. O protocolo de avaliação dos estudantes com indicativos de altas habilidades superdotação foi desenvolvido pela equipe do NAAS com o objetivo de auxiliar o professor da sala de AEE durante o processo de avaliação desses estudantes. Para que o protocolo seja colocado em prática, é necessário a indicação do estudante. Quais os critérios que podem ser considerados no momento da indicação? Bem, aquele aluno que é curioso, crítico, criativo, que aprende com rapidez, que faz muitas contribuições durante as aulas, que é questionador e às vezes até corrige o seu professor, esse estudante pode ser indicado para ser avaliado. O protocolo desenvolvido pelo NAAS, como dito anteriormente, tem como objetivo auxiliar o professor nesse processo. Você sabe o que é um protocolo? Bem, protocolo pode ser entendido como um conjunto de informações, regras e normas a serem desenvolvidas para realizar determinada atividade. Para que serve um protocolo? No caso do protocolo do NAAS, ele serve para auxiliar e nortear o trabalho do professor durante esse processo. A execução do protocolo é realizada pelo professor da sala de AEE com assessoria pedagógica da equipe do NAAS. O protocolo de avaliação do estudante com indicativos de altas habilidades superdotação foi desenvolvido segundo alguns estudiosos clássicos sobre o tema das altas habilidades. Segundo esses estudiosos, o processo de avaliação deve basear-se em dois tipos de informação. Aquela que nos dá um conhecimento prévio sobre o estudante, que pode ser as suas notas escolares, a percepção dos professores e dos seus companheiros e também da família. E o segundo tipo de informação é a informação que Renzulli chamou de informação da ação, que é aquela que percebemos quando o estudante está em ação, realizando atividades dentro da sua área de interesse. O protocolo do NAAS está didaticamente distribuído em 3 passos. São eles: o primeiro passo, que é inclusive o tema da nossa aula, é a coleta de dados. Nele, coletaremos informações sobre o estudante junto à escola, à família e ao próprio estudante. O segundo passo é a aplicação das atividades, onde aplicaremos atividades que abrangem as múltiplas inteligências. No terceiro passo é a análise de todos os dados coletados durante o primeiro e o segundo passo. Ele resultará em um relatório avaliativo sobre o desempenho desse estudante. Vamos agora conhecer os instrumentos que fazem parte do primeiro passo do protocolo. Iniciaremos coletando os dados dos estudantes na escola. O primeiro instrumento que utilizaremos é a ficha de indicação para avaliação das altas habilidades superdotação. Quem poderá fazer essa indicação? O professor da sala de AEE, o professor regente, a direção ou coordenação da escola, os pais ou responsáveis ou o próprio estudante. No momento do preenchimento deste formulário, a pessoa que fez a indicação deverá indicar o motivo da indicação para avaliação, bem como a área forte desse estudante. O segundo instrumento direcionado para os profissionais que atuam na escola é a autorização de matrícula para a avaliação. Este documento deve ser assinado pelo professor da sala de AEE e a direção da unidade escolar. Este documento deverá ser enviado para a Coordenação Regional de Educação, que validará a avaliação do estudante e encaminhará para a Gerência de Ensino Especial, que autorizará a avaliação desse estudante. Depois de autorizada a avaliação do estudante, aplicaremos o questionário de indicação dos estudantes com indícios de altas habilidades superdotação. Esse instrumento tem por objetivo auxiliar o professor durante esse processo.
Paralelo ao preenchimento do questionário, o professor poderá coletar materiais que comprovam a habilidade desse estudante, podendo ser o seu boletim escolar, o seu histórico, alguns trabalhos acadêmicos de destaque, desenhos, produções artísticas, entre outros. O professor será convidado a fazer algumas reflexões sobre esse estudante durante o preenchimento deste questionário. Ele apontará características de aprendizagem desse estudante, características de motivação e de criatividade, ou seja, como é o desempenho escolar desse estudante, em que ritmo ele prefere aprender, quais são seus interesses, como é a sua persistência durante a realização das atividades, questões como organização, envolvimento e também sobre a sua imaginação e a sua criatividade. Coletaremos também informações sobre as características de liderança desse estudante, características artísticas, musicais, dramáticas, características de comunicação e de planejamento. O professor deverá apontar as habilidades específicas ou as áreas de interesse e de talento desse estudante. Deve também pontuar quais são as suas dificuldades, tais como o relacionamento, o comportamento dentro da sala de aula, a sua atenção, a sua aprendizagem, entre outros fatores importantes para termos um conhecimento amplo das características desse estudante. Finalizado a coleta de dados junto à escola, iremos agora coletar dados junto à família desse estudante. O olhar diante das altas habilidades deve se referir a diferentes contextos do desenvolvimento dos estudantes. Assim, deveremos observá-lo em diferentes ambientes que influenciam no seu desenvolvimento, principalmente na família. O primeiro instrumento que enviaremos para a família é a autorização para a avaliação e divulgação da imagem. O primeiro instrumento direcionado para a família é a autorização para avaliação e divulgação da imagem. Esse documento deve ser assinado pelos pais ou responsáveis pelo estudante, levando ao seu conhecimento que o estudante foi indicado para ser avaliado e os pais assinam autorizando esse processo. Autorizam também a divulgação da imagem desse estudante, caso futuramente a escola ou a própria SEDUC deseje divulgar o trabalho realizado pela escola junto com os estudantes com indicativos de altas habilidades e superdotação. Iniciaremos em seguida a entrevista inicial com os pais. Durante essa entrevista, é importante que o profissional da sala de AEE explique todo o processo de avaliação para os pais, para que eles conheçam o processo e possam acompanhar seus filhos durante a realização das atividades. Durante o preenchimento deste documento, coletaremos dados sobre a constituição familiar do estudante, sobre o seu desenvolvimento, a sua vida social, escolar, além de características sobre o seu comportamento. Durante a entrevista, teremos a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história de vida do estudante. Conheceremos dados importantes sobre o seu desenvolvimento, sobre sua vida escolar, sobre aspectos emocionais e afetivos do estudante. A família nos fornecerá também dados sobre as características dos comportamentos frequentes desse estudante, se ele é persistente, se tem liderança, se é perfeccionista, entre outras informações importantes sobre o seu comportamento. E por último, chegamos aqui à coleta de dados com o estudante. O indivíduo superdotado é uma pessoa em desenvolvimento, que apresenta um desempenho superior à média em uma ou mais áreas do conhecimento. É importante lembrar que o estudante com indicativos de altas habilidades e superdotação não precisa ser bom e mostrar um desempenho acima da média em todas as áreas do conhecimento. Basta que ele mostre que está acima da média em uma área do conhecimento, comparado à população em geral da sua faixa etária. O protocolo do NAAS elaborou
4 tipos de entrevistas para ser realizado com os estudantes de acordo com o nível de ensino que ele se encontra. O primeiro destina-se aos estudantes da educação infantil, que estão na pré-escola, com faixa etária de 4 e 5 anos de idade. A entrevista com o estudante do Ensino Fundamental 1, direcionado aos estudantes do 1º ao 5º ano. Também do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano. E, por fim, o estudante do ensino médio, que está cursando do 1º ao 3º ano do ensino médio. Durante a entrevista, o estudante irá refletir e nos informar sobre alguns aspectos importantes. Ele nos dará informações sobre sua percepção sobre a escola, como ele vê o seu desempenho nas diversas áreas do conhecimento e também sobre as suas preferências de aprendizagem. Nos dará informações sobre as percepções que ele tem de si mesmo. O último instrumento que aplicaremos durante o protocolo de avaliação, no 1º passo, é o questionário de autonomeação. Nesse instrumento, o estudante indicará qual a área de conhecimento ou quais as áreas do conhecimento que ele se percebe muito bom, podendo escolher entre as artes, o teatro, a música, a pesquisa, a ginástica, entre outras possibilidades. Professores, finalizamos aqui os estudos sobre o 1º passo do protocolo. É bom lembrar que o protocolo está dividido em 3 passos. Vocês estudarão nos próximos módulos a aplicação das atividades, que é o 2º passo, e o 3º passo, que é a elaboração do relatório final sobre os estudantes. É bom lembrá-los que é muito importante a organização de uma pasta para cada estudante, onde deverá conter todos os dados coletados durante a realização do 1º passo. Todas as informações coletadas devem passar pela análise do professor, que já pode começar a elaborar um relatório parcial sobre as observações feitas durante o processo de avaliação. Chegamos ao fim da aula sobre o protocolo de avaliação, 1º passo, coleta de dados. Agora que você conhece todos os instrumentos utilizados para a coleta de dados, sugiro que você vá até a plataforma, imprima todas as fichas estudadas, faça a leitura e as suas observações sobre elas. Na plataforma também estará disponível todo o material para estudo e aprofundamento. Um abraço e até a próxima!